Verdade, a política econômica referente ao trabalho cabe também versar a temática concernente às populações que a parte da população que entraria a trabalhar. Retorna-se, pois, ao tema do trabalho infantil, normalmente interdito, não porque se entenda que a criança deva permanecer ociosa e a mente desocupada, instrumento do diabo, ou que seja interdito pura e simplesmente as pessoas mais pobres obterem, sem a esmola, o concurso da mão de obra dos seus rebentos que devem ser engajados no bem-estar familiar. Não, nada disso. Simplesmente o tratamento das crianças se põe no sentido da respectiva formação. Então, as crianças devem poder estar no rumo da respectiva formação para o momento em que forem adultas. Não deveria ser necessário lembrar que a criança é o adulto do futuro. E o momento de se aprenderem todas as habilidades necessárias para a vida em sociedade é justamente a infância, em direção à idade adulta. Por conta disto mesmo, é que se entende que o lugar da criança, quando não está com os seus familiares, é na escola. E em que entra a política econômica nisto? Se a questão do direito educacional, como dito, não é política econômica, a configuração da educação como atividade econômica ou como serviço público o é. E a criança, quando está a estudar, quando ela está a desempenhar as atividades próprias da escola, ela também está a ser preparada para o ingresso no mundo dos adultos. E, a partir daí, também se começa a entender o porquê de o Constituinte ter estabelecido a interdição ao trabalho infantil. O Constituinte brasileiro estabeleceu a interdição ao trabalho infantil na mesma linha que a Organização Internacional do Trabalho, ressalvada, evidentemente, a condição de aprendiz. E aí, então, ingressa um diploma que normalmente não é cogitado em se tratando do direito econômico, que é precisamente a Lei 8069 de 1990, porque é ali que está disciplinada a situação em que, sem infringência à Constituição, a criança pode desempenhar trabalhos. Por outra banda, vai se pensar também na situação em que os cuidados com a criança vão exigir a estruturação de
serviços públicos para secundarem os pais que trabalham. Leia-se, creches, por exemplo. Justamente porque não se deve deixar a criança sem cuidado. E é claro, também emerge aqui a questão de quando o enfoque excessivamente classista faz a distinção entre a criança que merece ser considerada o adulto do futuro, merecedor de proteção, merecedor de tutela, ou um entrave. Claro que juridicamente nenhuma criança pode ser considerada um entrave, mas a criação de serviços para as atender também vai ter que ver com a política econômica do trabalho, para justamente evitar-se o emprego da respectiva mão de obra em trabalhos precários, perigosos, além, muitas vezes, das suas forças, e que podem acabar contribuindo também para o próprio esgarçamento dos liames sociais. É interessante ainda falar-se a respeito da decadência da condição do sujeito trabalhar. E, em função da decadência dessas atividades, dessas faculdades, ora se confia à iniciativa privada ou à realização da filantropia, ou à contratação de um seguro, ou a constituição de uma entidade de previdência privada, ou ainda a estruturação de um serviço público específico, tal como se fez na Alemanha recém-unificada, justamente para se dialogar com a situação que se criara na França vizinha em 1871, em que o desamparo daqueles que não estavam na população economicamente ativa foi um dos estopins da Comuna de Paris. Então, vai ter que ver com a política econômica do trabalho. Muito embora os benefícios concernentes a este serviço não vão constituir tecnicamente salários, vai estar ligada à política econômica do trabalho, sem sombra de dúvidas, a questão da previdência social. Um outro tema que pode ser objeto de política econômica é justamente o do reemprego, para o qual, por vezes, se criam instituições com o objetivo de readaptar o indivíduo ou ao desempenho da profissão que ele antes exercia,
ou para se lhe ensinarem habilidades mais compatíveis com a nova limitação que venha a acometê-lo. A ideia do reemprego, as políticas relacionadas ao reemprego, não deixam também de se ligar à noção keynesiana de pleno emprego, isto é, do emprego ótimo dos recursos humanos e materiais à disposição num determinado sistema econômico e que constitui também um dos princípios da ordem econômica na Constituição brasileira, que é o inciso 8º do artigo 170.